E aí pessoal, Daniel Nunes mais uma vez aqui. Estou muito feliz que você conseguiu chegar até este último vídeo. Esse é o vídeo final, 6 fantasmas no meio do livro Pense em Riqueza. Realmente esse tópico aqui, esse não é o passo, né? Esse é o último fechamento do livro. É muito importante ele, eu acho que acredito que é um... Para pensar, acho que é o mais importante que deu uma mudança de chave na minha vida. E tenho certeza que vai dar uma mudança de chave na sua vida, beleza? Então, bora pra tela e vamos lá. Os 6 fantasmas do medo. Faça o inventário de si mesmo, procurando algum remanescente de medo em seu caminho. Pense em que, porque nada, absolutamente nada, pode atrapalhá-lo. Antes que você possa pôr qualquer parte dessa filosofia em uso, com êxito, sua mente deve estar preparada para recebê-la. A preparação não é difícil. Começa com o estudo, análise e a compreensão dos 3 inimigos que terá que destronar: indecisão, dúvida e medo. Pessoal, indecisão, dúvida e medo. Seus sentidos nunca puderam funcionar enquanto esses 3 negativos ou algum deles permanecer em sua mente. Os membros do trio maldito são intimamente ligados. Quando se encontrar um, os outros estão à mão. Decisão é a semente do medo. Lembre-se disso antes, enquanto você lê. A decisão se escraviza na dúvida. As duas se misturam e se tornam medo. O processo de mistura muitas vezes é lento. Essa é uma das razões que torna os 3 inimigos tão perigosos. Germinam e crescem em que sua presença seja observada. Pessoal, é muito importante vocês souberem indecisão, dúvida e medo. Cara, esse capítulo é impressionante. Decisão, dúvida e medo, é isso que nos atrapalha a todos e vai impedir de você pensar e enriquecer. Antes de dominar o inimigo, é preciso saber o nome, os hábitos e a moradia. Não deixe enganar pelos hábitos desses sutis inimigos. Às vezes se mantêm ocultos no subconsciente. Quando são difíceis de localizar, é mais difícil ainda de eliminar. Medo é o mesmo estado de espírito. Vamos só ver os 6 fantasmas do medo, né, que ele fala. As 6 temores básicos, cujas combinações todo ser humano sofre, uma época ou outra. Como são elas? Pobreza, crítica, saúde precária, amor perdido, velhice e morte. Eu grifei essas 3: pobreza, crítica, saúde precária, porque elas acredito que são as mais fortes ainda, né? Amor perdido, velhice e morte. As 3 últimas também são bem fortes, né? Os 3 primeiros estão no fundo da maioria de nossas preocupações, né? Temores nada mais são que estados de espírito. O estado de espírito está sujeito a controle e direção. O homem nada pode criar sem antes conceber, em forma de impulso de pensamento. Em seguida a essa formação vem outra, de importância ainda maior, até que os impulsos de pensamento começarem a se traduzir imediatamente em seu equivalente físico, sejam esses pensamentos voluntários ou involuntários. Impulsos de pensamentos apanhados por acaso, pensamentos emitidos por outras mentes, podem determinar o nosso destino financeiro, comercial, profissional ou social, com a mesma certeza que o fazem os impulsos de pensamento criados com intenção e desígnios. Então, pessoal, essa parte aqui vem falando algo muito interessante, né? Que os nossos impulsos de pensamento podem ser apanhados por fontes externas, por outras pessoas. Então, nós temos que se preocupar com isso, com aquilo que as pessoas falam para nós. Esse vídeo vai mostrar várias vezes, né? Várias vezes ele vai retomar algumas ideias, né? Uma das ideias que ele vai retomar bastante é esse, de impulso de pensamentos de pessoas ligadas a nós, pessoas que são, às vezes, nossos amigos, são nossos familiares. Às vezes ficam falando, faz isso, faz aquilo, como eu posso dizer, dão dicas, né? Você deve fazer isso de vida, você deve se comportar dessa forma. E não, pessoal, aqui eu venho mostrando que nós mesmos temos dentro de nós isso, né? Nós não precisamos de fontes externas, de pessoas para nos falar o que nós devemos fazer, né? É o princípio da autossugestão que o livro tanto fala, né? Todo ser humano tem a capacidade de controlar completamente a própria mente.
sendo que com esse controle é óbvio, todos podem abrir a mente aos impulsos de pensamentos itinerantes emitidos por outros cérebros, ou fechar portas com força de medir apenas impulsos de pensamento de sua escolha. Acabei de falar, né? Impulsos de pensamentos itinerantes de outras pessoas. A natureza dotou o homem com controle absoluto sobre uma coisa apenas, o pensamento. Olha que interessante. Nós temos controle somente sobre o nosso pensamento. O pessoal não tem controle sobre nada na nossa vida. Sobre a morte, sobre a velhice, sobre o amor. Igual ele falando os 6 temores básicos, né? Mas uma coisa nós temos, que é o controle sobre a nossa forma de pensar, né? Caminhos que levam a direções opostas. Não pode haver acordo entre pobreza e riqueza. Os dois caminhos que levam, respectivamente, à pobreza e à riqueza seguem direções opostas. Se você quer riqueza, deve recusar-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. O vocábulo riqueza é empregado aqui em seu sentido mais amplo, significando estados financeiros, espirituais, mentais e materiais. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. Nós já estudou isso sobre os passos anteriores, desejo, né? Fé, confiança. Então, todos os outros passos estão nesse canal, né? Então, pessoal, é muito interessante o que ele falou, né? Não há acordo de pobreza e riqueza. É uma coisa até meio engraçada, mas essa pobreza e riqueza que ele fala é tanto forma de pensar como financeira e tantas outras coisas, né? Se você exigir riquezas, determine que espécie e quanto exigirá para ficar satisfeito. Você sabe o caminho que leva à riqueza. Recebeu um mapa que, se for seguido, conservará no caminho certo. Se não ligar para começar ou parar antes da chegada, a culpa não será de ninguém, senão sua. Aceitação só exige uma coisa, por acaso, a única que você pode controlar é o estado de espírito. O estado de espírito não se presume, não se pode ser comprado, deve ser criado. Então, pessoal, ele vem falando duas coisas, né? Primeiro é que você já está tendo instrução agora. Então, você não pode falar, eu não tive instrução, eu não consigo, eu não prosperei porque eu não tive instrução. A instrução está sendo dada. A segunda coisa é que a aceitação só exige uma coisa. Estado de espírito. O que é um estado de espírito? Estado de espírito é quem fala várias vezes sobre o estado de espírito. É aquilo que nós estamos falando da forma de pensamento, aquilo que está dentro de nós, não é fonte externa nossa. Né? Não culpa o nosso corpo, porque eu estou doente, porque eu tenho fontes externas. Você tem que olhar para o estado de espírito dentro de você. Né? Ele fala que o estado de espírito não se presume. Não pode ser comprado, deve ser criado. Você cria isso, né? Analise seus temores. Medo da pobreza é estado de espírito. Medo de pobreza é estado de espírito, nada mais, mas é o suficiente para destruir as oportunidades de realização em qualquer empresa. Esse medo paralisa a faculdade do raciocínio, destrói a faculdade da imaginação, mata a autoconfiança, solapa o entusiasmo, desanima a iniciativa, leva a incerteza de propósito, encoraja a procrastinação e torna o autocontrole impossível. Tira o encanto da personalidade, destrói a possibilidade de pensar com clareza, desvia a concentração de esforço, domina a persistência, transforma a força de vontade em vazio, destrói a ambição, anuiva a memória e convida o fracasso de todas as maneiras concebíveis, mata o amor e assassina as mais puras emoções do coração. Desanima a amizade e convida o desastre de mil maneiras. Leva a insônia, infelicidade, miséria. Tudo isso, apesar da verdade óbvia que vivemos num mundo de superabundância e tudo que o coração possa desejar, sem nada entre nós e nosso desejo, exceto a falta de um propósito definido. Olha que interessante de palavra, né, pessoal? O medo da pobreza é sem dúvida o mais destrutivo dos 6 temores básicos. Foi colocado no alta lista por ser o mais difícil de dominar. Aí vem falando, pessoal, que esse medo da pobreza, ele nasceu, né, economicamente pelo nosso semelhante. Infelizmente, o ser humano, ele muitas vezes é mau e ele ataca as pessoas
por causa da pobreza. Né? Por que a pobreza, pessoal? Porque quando você é uma pessoa pobre, teoricamente, por que a pessoa se torna pobre? Por N motivos, igual nós estamos estudando. Mas um dos motivos também é a confiança no próximo. Então, quando você vê uma pessoa pobre, você não dá confiança àquela pessoa. E quando você não dá confiança, isso é complicado. Isso tende a, como eu posso dizer para você, você não acreditar na pessoa, né? E assim a pessoa sempre vai continuar pobre. Isso entra naquela parte dos 6 fantasmas do medo, né? Que é a crítica, né? Então entra o medo da pobreza e a crítica. E aí a pessoa vai continuar sempre sendo pobre, né? Então, infelizmente, esse medo que se origina nas pessoas, às vezes é uma maldade que as pessoas têm de querer que o outro se ferre para que a pessoa cresça, né? O homem com seu senso superior de intuição, com capacidade de pensar e argumentar, não come seu semelhante corporalmente, sente mais satisfação em comê-lo financeiramente, é o que nós estamos conversando aqui. O homem é tão avarento que todas as leis concebidas já foram promulgadas para a salvaguarda do seu semelhante. Nada lhe traz mais sofrimento e humilhação do que a pobreza. Só os que já experimentaram a pobreza compreendem o pleno significado disso. Eu acabei de falar, nós estamos conversando, né? A autoanálise pode revelar fraquezas que a gente não gosta de reconhecer. Essa espécie de exame é essencial a todos que existem de vida, mais que a mediocridade é a pobreza. Autoanálise, pessoal, analisar dentro de nós, né? A emoção do medo está tão sutil e profundamente arraigada que se pode atravessar a vida sob seu jugo, sem jamais reconhecer a presença. Só uma análise corajosa poderá revelar a presença desse inimigo universal. Ao começar a análise, examine profundamente o seu caráter. A emoção do medo, ela está arraigada e a pessoa nem percebe. Vamos agora cada tópico que ele falou dos 6 fantasmas do medo, os 6 fantasmas, né? Ele vai grifar e vai falando, né? Os sintomas e vai passando, igual ele vai falar agora. Os 6 sintomas que demonstram medo da pobreza. E aí vai passando para as outras partes, né? 6 sintomas que demonstram medo da pobreza. Indiferença, comumente expressa pela falta de ambição, vontade de tolerar a pobreza, aceitação de qualquer compreensão que a vida possa oferecer sem protesto. Preguiça mental e física, falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo e autocontrole. Indecisão, hábito de permitir que outros pensem por nós, ficar na moita, né? Dúvida, geralmente expressa por hábitos e desculpas, designados para disfarçar, explicar ou desculpar seus fracassos. Às vezes aparece em forma de inveja dos bem-sucedidos ou por críticas a eles. Olha aí. Preocupação, especialmente encontrando defeitos nos outros, tendência a gastar além das rendas, negligência de aparência pessoal, zangas e carrancas, temperança no uso de bebidas alcoólicas, às vezes por uso de narcóticos, nervosismo, falta de equilíbrio e constrangimento. Cautela exagerada, hábito de procurar o lado negativo de todas as circunstâncias, pensando e falando de coisas, possíveis fracassos, em vez de se concentrar no meio de um lugar êxodo. Saber todos os caminhos que levam ao desastre, sem nunca procurar evitá-los, esperar pelo momento exato e começar por ideias em planos em ação, até esperar se tornar hábito permanente. Lembrar sempre os fracassados, esquecendo-se dos bem-sucedidos, vendo os buracos do queijo sem ver o queijo, percebidos que levam a indigestão, eliminação deficiente, autointoxicação, mau hálito e má disposição. Olha só quanta coisa, pessoal. Procrastinação. Procrastinação tá entre o top, né? Do desenvolvimento pessoal, quando se fala de hábitos, né? Procrastinação. Hábito de adiar para amanhã o que deveria ser feito no ano passado. Perder tempo em criar hábitos e desculpas por não ter feito uma tarefa. Há de dizer desculpas, tá, pessoal? O sintoma é intimamente ligado à cautela exagerada, dúvida e preocupação, recusa na aceitação de responsabilidades, quando evitar a vontade de entrar em acordo, em vez de lutar com firmeza, aceitar dificuldades em vez de vencê-las, e usá-las como trampolins ao progresso, pechinchar com a vida por um centavo,
em vez de exigir prosperidade, opulência, riqueza, contentamento e felicidade. Planejar o que fazer se quando o fracasso chegar, em vez de queimar as pontes, se torna impossível a retirada. Fraqueza e muitas vezes falta total de autoconfiança, propósito definido, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, parcimônia, capacidade de raciocínio sensato, esperar pobreza em vez de exigir riqueza, brigar-se aos que aceitam a pobreza em vez de procurar companheiros que exigem e recebem riqueza. Interessante. Essa parte da procrastinação eu achei muito interessante que ele fala alguns pontos, tem vários pontos interessantes, mas esse ponto também é muito interessante que ele fala que nós ligamos com pessoas que aceitam a pobreza, em vez de estar com pessoas que exigem a riqueza. Olha que interessante, né? Que ele fala que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? E essa parte que ele fala também de queimar as pontes. Então muitas das vezes nós ficamos voltando aquilo. Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Né? A indecisão que nos atrapalha, nos causa medo, né? Como se fosse quando você tem uma doença, aquilo vai cada vez piorando, né? O status, né? Então, o primeiro ponto para você ter um estado terminal daquilo, né? E chega a pobreza, é a indecisão, né? Que vai chegar ao medo e isso gera pobreza, né? Que ele tá falando. Apenas dinheiro. A principal razão de eu ter escrito este livro de como ganhar dinheiro é o fato de milhões de homens e mulheres estarem paralisados no medo da pobreza. Olha que interessante. Dinheiro é apenas concha de molusco ou disco de metal, ou ainda pedaço de papel. Há tesouros da alma e do coração que o dinheiro não pode comprar, mas a maioria das pessoas estando sem dinheiro não consegue ter isso em mente, mantendo a coragem. Quando o homem está sem nada, jogado na rua da amargura, capaz de obter qualquer emprego, algo acontece ao espírito, que pode ser observado pelo arcar dos ombros, a posição do chapéu, o andar e o olhar. Não consegue fugir à sensação de inferioridade diante de gente que tem emprego, mesmo sabendo com certeza que não são seus iguais em caráter, inteligência ou capacidade, né? Essa gente, mesmo os amigos, sente por outro lado uma sensação de superioridade e o encanto, talvez inconscientemente, como um acidente. Esse poderá perder dinheiro emprestado por algum tempo, mas não o suficiente para continuar sua vida costumeira, nem poderá fazer por muito tempo. Mas o próprio fato de pedir emprestado, quando se trata simplesmente de sobreviver, com a experiência deprimente e falta de dinheiro emprestado, o poder que tem o dinheiro ganho para animá-lo. É claro que nada disso se aplica aos vagabundos ou boas vidas habituais, mas apenas aos homens de ambição e dignidade normais. Olha só, pessoal, né? Vem falando, mulheres nas mesmas condições podem ser diferentes. Nunca pensamos nas mulheres a considerar vencidas. Poucos se acham nas filas de caridade, raramente são vistas felizes, moram nas ruas e não são conhecidas na multidão, e os mesmos sinais patentes que identificam um homem derrotado. Naturalmente, não me refiro às bruxas que arrastam os pés nas ruas da cidade, que são os correspondentes dos vagabundos masculinos conformados. Firme as mulheres razoavelmente jovens, decentes e inteligentes. Deve ter havido muitas delas, mas seu desespero é aparente, talvez se matem. Então eu grifei aqui essa parte falando sobre as mulheres, né? Que o homem você vê que ele fala aqui, às vezes o ombro caído, a pessoa desanimada, você vê a falta de ambição, falta de dinheiro, medo. Agora a mulher não, a mulher já é um pouco mais difícil você identificar a prosperidade ou o medo de algo nas mulheres, né? Isso que ele vem falando, né? Quando o homem está vencido, tem tempo de sobra para se preocupar, né? Pode não sabê-lo, né? Mas a sua falta de objetivo o trairia, mesmo que sua silhueta não o fizesse, né? Tem milhares de pessoas guardam livros, funcionários, químicos, ajudantes e vagões culpados nos serviços e os inveja do fundo da alma. Eles possuem independência, dignidade e masculinidade, enquanto eles simplesmente não conseguem se convencer de que é bom também. Embora discuta consigo mesmo, chega a um veredito favorável, hora após hora. É apenas o dinheiro que faz a diferença, com um pouco de dinheiro seria ele mesmo novamente. Então ele mostrando por que ele escreveu esse livro, porque nós temos que ter riquezas e dinheiro, né, pessoal? Então ele mostrando que muitas das vezes a pessoa desanimada, um pouco de dinheiro, não que o dinheiro
ele é tudo na vida, igual o livro acabou de comentar, que há muito mais riquezas inestimáveis em tantas outras coisas, né? Mas o dinheiro realmente, se a pessoa sem dinheiro, a pessoa não consegue ter um estado de espírito, estar 100% alegre, estar feliz, radiante, com o ombro levantado, ser ele mesmo, né, a pessoa. Então é muito interessante essa parte desse livro, né? Então vamos lá, você tem críticas, né? O autor tenta atribuir o medo básico à crítica, agora já é a parte 2, então estamos falando medo da pobreza 1, agora a parte 2. O autor tenta atribuir o medo básico à crítica à parte da natureza herdada do homem, que não só encoraja a tirar os bens e objetos do seu semelhante, mas ainda justificar a ação, criticando o caráter do seu semelhante. É fato conhecido que o ladrão critica o homem de quem furta, que políticos procuram vantagens não expondo suas virtudes e qualidades, mas tentando manchar seus oponentes, né? Tem muito isso aqui no Brasil, né? Astutos fabricantes de roupas não foram lerdos em capitalizar esse medo básico à crítica, maldição de toda a humanidade. De estação em estação mudam os estilos de muitos artigos de vestuário. Quem estabelece os estilos é claro que não é o comprador de roupa, mas o fabricante. Por que mudam com tanta frequência? A resposta é óbvia, muda os estilos para poder vender mais roupas. Pela mesma razão, os fabricantes de automóveis mudam os estilos dos modelos a cada ano. Poucos querem ter um carro que não seja do último tipo, porque o medo da crítica, pessoal. Então o medo da crítica levanta milhões financeiramente dessa indústria do marketing. E o medo da crítica atrapalha as pessoas que querem prosperar, né? Por que é que a pessoa média, mesmo nos dias de esclarecimento, hesita em negar sua crença nas fábulas? A resposta é medo à crítica. Homens e mulheres já foram queimados vivos por usar e manifestar descrenças em fantasmas. É de admirar que tenhamos herdado uma consciência que nos faz temer a crítica. Houve época, e não muito distante, que a crítica vai trazer severos castigos. Olha só, pessoal. O medo da crítica rouba a iniciativa do homem, destrói o poder da imaginação, limita a individualidade, tira-lhe a autoconfiança, causando-lhe danos em centenas de outras maneiras. Pais causam aos filhos, às vezes, ferimentos irreparáveis ao criticá-los, né? Crítica é uma forma de serviço que todos têm em demasia. Todos possuem estoque dela, distribuindo-a de graças, quer a pedido, quer não. Os parentes mais próximos são, às vezes, os piores ofensores. Devia ter considerado crime, na verdade é crime da pior espécie, os pais criarem um complexo de inferioridade na mente da criança por críticas desnecessárias. É só me mostrando que às vezes é os nossos pais, às vezes nossos parentes, os mais próximos de nós que nos criticam, né? E fala que é um crime acontecer isso, né? Pregadores que compreendem a natureza humana conseguem ao máximo dos homens, não através das críticas, mas por sugestões construtivas. O mesmo resultado pode ser obtido pelos pais com relação aos filhos. A crítica implanta o medo do coração humano, ou então ressentimento, mas nunca amor ou afeição. Então, por isso que eu sempre falo que o amor, não fala lá em Coríntios, Paulo fala, o maior de todos eles é o amor. Porque o amor, pessoal, o amor realmente você influencia as pessoas. Com o amor realmente a pessoa faz o que ama e ela ajuda o próximo, ela prospera, pessoal. A prosperidade, ela está no maior número de virtudes que você tem, no maior número no maior possível você ajudar as pessoas, né? Então, quanto mais você ajuda as pessoas, mais próspero você é, né? Então, vamos continuar aqui, né? 7 sintomas que demonstram medo da crítica. Esse medo é quase tão universal quanto o medo da pobreza e seus efeitos fatais à realização pessoal, principalmente porque destrói a iniciativa e desencoraja o uso da imaginação. A pessoa não tem iniciativa, falta de iniciativa, né? O acanhamento, geralmente expresso por nervosismo, timidez na conversação e em conhecer estranhos, movimentos desajeitados das mãos e membros, olhares desviados. Falta de equilíbrio, expresso por falta de controle da voz, nervosismo na presença dos outros, má postura do corpo, péssima memória, personalidade fraca, falta de firmeza nas decisões, de encanto pessoal, capacidade de exprimir opiniões com firmeza, hábito de desviar-se dos assuntos em vez de encará-los, concordância com o outro, sem examinar as opiniões com cuidado, né?
Complexo de inferioridade. Hábito de expressar autoaprovação oralmente por ações, com medo de disfarçar o sentimento de inferioridade. Usar palavras grandiloquentes para impressionar os outros, muitas vezes sem conhecer o verdadeiro significado. Imitar outros na maneira de vestir, falar dos modos, jactando de realizações imaginárias. Tem muita gente, né, que imita artistas, né? Medo da crítica, olha só, interessante. Isso dá por vezes a aparência superficial de um sentimento de superioridade. Extravagância, hábito de tentar emparelhar com Silvas, né? Gastando além das possibilidades. Quando a gente é aquela coisa, a pessoa não tem dinheiro para comprar uma casa, que vai trazer um ativo para a pessoa, né? E gasta com passivo, né? Com carro, com roupa, e por medo da crítica, né? Sendo com um ativo que essa pessoa compra, coloca dinheiro no bolso, né? E o pai para pobre. Falta de iniciativa, né? Fracasso em aproveitar oportunidades de progredir, medo de expressar opiniões, falta de confiança nas próprias ideias, dando respostas evasivas às perguntas formuladas por superiores, hesitação nas maneiras de não falar, falsidade nas palavras e feitos, né? Falta de ambição, lassidão mental e física, falta de autoafirmação, lentidão em enxergar as decisões, facilidade de ser influenciado, facilidade de ser influenciado, hábito de criticar os outros nas costas e elogiá-los na frente. Quem nunca viu isso, né? Hábito de aceitar derrota sem protesto, fugir a um empreendimento, se encontrar com oposição, suspeita imotivada dos outros, falta de tato na maneira de não falar, má vontade de aceitar culpa e erros. Putz, quanta coisa, né, pessoal? E da crítica, vamos passar o terceiro passo, né? O terceiro medo, que é a saúde deficiente, né? Medo da saúde. Esse medo tem suas raízes na hereditariedade, tanto física como mental. Certas pessoas sem ética fazem negócios vendendo saúde, mantendo vivo o medo da doença. Quantas indústrias prosperam demais com remédios, medicamentos, indústria farmacêutica, né? Que tanto teve um ápice, né? 2020, né? Na pandemia, né, pessoal? Eu mesmo trabalhava numa indústria farmacêutica que foi uma que ela mais lucrou, mais prosperou, né? Porque tudo fechado, muitos negócios fechados, e a indústria farmacêutica foi uma que manteve de pé, produzindo muito, né? O homem tem a saúde deficiente por causa de terríveis quadros plantados em sua mente, o que pode acontecer se a morte alcançar. Um médico de renome calculou que 75% das pessoas que consultam o médico sofrem de hipocondria, doença imaginária. Já se demonstrou que de maneira convincente que o medo da doença, mesmo não havendo a menor causa para o medo, muitas vezes produz sintomas físicos da moléstia temida. Poderosa é grande a mente humana, pode construir, pode destruir. Então olha que interessante, 75% das pessoas elas sofrem de hipocondria, né? Que é o pouco que eu falo, doença imaginária. E tudo começa. Eu ia falar também aqui que eu vou dar uma adenda aqui já que muitas doenças ela começam aqui na mente e depois passa para o estado do corpo. É de fato de entender, né, pessoal? Por quê? Então, quando o livro Pensa em Pensa, o livro sempre vem falando que quando você muda o seu pensamento, e aí você consegue se exteriorizar isso. Tudo que a mente consegue conceber, ela consegue exteriorizar, né? E a doença não é diferente. A pessoa pensa na doença, isso. Ela se exterioriza essa doença. Por isso que vem falando sobre isso, né? Expondo a fraqueza comum do medo da doença, vencedores de remédios patenteados amontoam fortunas, né? Por uma série de experiências feitas há alguns anos, foi provado que se pode tornar as pessoas doentes por sugestão. Fizeram uma experiência pendendo a 3 conhecidos que visitaram as vítimas perguntando: o que é que tem? O que é que você tem, né? Você parece estar muito doente. O primeiro geralmente provoca um sorriso em um casal. Nada, estou muito bem. Ao segundo, a vítima geralmente afirma: não sei exatamente, mas me sinto mal. E o terceiro já recebia a admissão franca do que a vítima estava realmente se sentindo doente.
Olha. Tente isso com algum conhecido seu. Seu de dúvida que eu falar ficar inquieto, mas não vá longe demais com a experiência. A certa seita religiosa, por menos você vê em nome dos seus inimigos, o método de bruxaria, chamam de feitiçar a vítima, né? Coisa da mente, né? Então, temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, né? As palavras, elas realmente têm força, as palavras têm vida. É da palavra Deus criou o mundo, né, pessoal? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que amamos, né? E é isso aí, pessoal, eu mostrando isso aí. Existem provas arrasadoras de que a doença às vezes começa em forma de impulso de pensamento negativo. Foi o que nós estávamos conversando, né? Tal impulso pode ser passado de uma mente a outra por sugestão ou criado por indivíduo em sua própria mente, né? Médicos costumam mandar pacientes para climas novos porque se faz necessário uma mudança de atitude mental. Um adendo aqui, eu li Para os Preocupados Comecem a Viver, né? Eu li muito esse livro do Carnegie, né? Ele fala sobre isso, que conta um fato de uma pessoa lá que o médico falou assim, você só tem, não lembro se foi 3 meses de vida ou 6 meses de vida, mas deu pouco tempo de vida para essa pessoa. E aí a pessoa fala, já que eu tenho pouco tempo de vida, eu vou viajar, eu vou curtir a vida, esse pouco tempo que eu tenho. E a pessoa misteriosamente se curou, né? Da doença que essa pessoa tinha. Por quê? Porque é o que o livro vem falando, atitude mental, né? Então, a nossa mentalidade diz muito sobre o nosso exterior. Nosso interior reflete o nosso mundo exterior, né, pessoal? Já dizia Bob Proctor, né? Vamos lá. Decepções em negócio e no amor encabeçam a lista das causas da saúde deficiente. Um jovem sofreu tal decepção amorosa que foi para um hospital. Ficou durante meses entre a vida e a morte. Aí ele fala uma parte que eu não grifei, mas ele fala que chamaram um especialista em psicologia, né? Ele mudou as enfermeiras e colocou uma jovem encantada. Aí 3 semanas depois o paciente recebeu alta, sofrendo ainda, mas de coração bem diferente. Amava novamente. O remédio foi um embuste, mas paciente e enfermeira se casaram mais tarde. Interessante, né? 7 sintomas que demonstram medo da doença. Vamos lá. Primeiro, autossugestão. Hábito do uso negativo da autossugestão. Procurando esperando encontrar sintomas de todas as espécies de doença. Usar de doença imaginária e falando dela como se fosse real. Hábito de tentar todas as modas e ismos, né? Recomendados por outros, como tendo valor terapêutico. Falar dos outros sobre operações, acidentes e outras formas de doença, experimentar dietas, exercício físico, sistema de perder peso, sem orientação profissional, tentar remédios caseiros, remédios patenteados, remédios de charlatões, né? Tem um prêmio sobre isso, né? Hipocôndria, hábito de falar em moléstias, concentrando a mente em doenças, esperando o desaparecimento até haver esgotamento nervoso. Nada que vem em frasco pode curar esse estado. É provocado por pensamentos negativos. Olha, nada que vem em frasco pode curar esse estado, né? É provocado por pensamentos negativos e somente pensamentos positivos poderão curá-lo. A hipocôndria, termo médico para doenças imaginárias, é causador de tanto dano ocasionalmente quanto a própria moléstia podendo causar. Muitos casos nervosos provêm de doenças imaginárias. Olha só. Indolência, o temor de saúde precária, frequentemente interfere com os exercícios físicos corretos e produz excesso de peso, fazendo com que se evite a vida ao ar livre, né? Suscetibilidade, medo da má saúde, criando a resistência natural do organismo, né? Criando condições favoráveis a qualquer forma de moléstia que se pode contrair. O medo da doença está comumente relacionado ao medo da pobreza, especialmente no caso do hipocôndriaco, que se preocupa sempre com a possibilidade de ter que pagar contas de médico, de hospital. Esse tipo de pessoa perde muito tempo preparando-se para a doença, falando sobre morte, economizando dinheiro para a lota do cemitério e despesa de funeral. Olha só. Mimar a si mesmo, hábito de tentar despertar piedade usando a doença imaginária como meio. Esse truque é muitas vezes empregado para evitar para o trabalho. Hábito de fingir doença para disfarçar preguiça ou com hálito para a falta de ambição. Tem muita gente que tem isso. Que mima a si mesmo, né?
Esse truque é muitas vezes empregado para evitar trabalho. A pessoa fala, eu tenho doença, não posso trabalhar, isso e aquilo, né? Complicado, né, pessoal? Intemperança, hábito do uso de álcool ou narcóticos para eliminar dores de cabeça, né? Em vez de eliminar a causa, né? A pessoa bebe muito, a pessoa usa droga para eliminar as dores que teve no passado, né? Preocupação, hábito de ler sobre doenças e preocupar-se com a sua possibilidade de se por eles atingida, assim como o hábito de ler anúncios de remédios patenteados, né? Interessante, né? O Dr. Lar Ribeiro, ele atua com o canal dele, tem muitas visualizações, né? E ele ganha muita notoriedade ao falar sobre coisas que preocupam a gente, igual câncer e tantas outras doenças, né? Pressão alta, e ele vem mostrando nos canais dele como curar dessas coisas, né? Processos que a pessoa faz no dia, como tomar água com limão e tantas outras coisas, né? Você tem a perda do amor, a fonte outro passo, né? A fonte original desse temor inerente data, obviamente, do hábito poligâmico do homem de roubar o companheiro do seu semelhante e do hábito de tomar liberdades com ela sempre que pode. Olha só. Ciúme e outras formas similares de neurose a origem são do medo herdado da perda de amor. Esse é o mais doloroso dos 6 temores básicos. Foi o mais doloroso. Como é que pode, pessoal? Não é o medo da pobreza. O outro medo que a gente falou. E é o mais doloroso dos 6 temores básicos, pessoal. O medo da crítica. Tantos outros medos que ele vai falando, né? Provavelmente produz mais destruição no corpo e no espírito que qualquer outro dos 6 temores básicos. O medo da perda do amor possivelmente se origina da Idade da Pedra, quando os homens arrebatavam as mulheres pela força bruta. Continuam a roubar mulheres, mas a técnica mudou. Em vez da força, emprega agora a persuasão. Promessas de belas roupas, lindos carros, lutas iscas, mais eficazes que a força física. Os hábitos do homem são os mesmos da aurora da civilização, só que são expressos de maneiras diferentes, né? A análise cuidadosa demonstrou que as mulheres são mais suscetíveis a esse temor que os homens. O fato se explica facilmente. As mulheres aprenderam por experiência que os homens são polígamos por natureza, que não se pode confiar nas mãos de rivais. Isso. 3 sintomas que demonstram medo de perder o amor. Ciúme, hábito de suspeitar de amigos e criaturas amadas, sem qualquer prova razoável, sem motivo suficiente. Hábito de acusar a esposa ou marido de infidelidade, sem motivo, suspeita geral de todos, sem fé absoluta em ninguém. Encontrar defeitos. Hábito de encontrar defeitos em amigos, parentes, sócios comerciais, seres amados, a menor provocação, sem a causa alguma. Isso. Jogo. Hábito de jogar, furtar, enganar e aproveitando de outras oportunidades perigosas para conseguir dinheiro para os seres amados. Com a crise que o amor pode ser comprado. Hábito de gastar além dos meios ou incorrer em dívidas para dar presentes a quem se ama, com o intuito de causar impressão favorável, insônia e nervosismo, falta de persistência, fraqueza de vontade, falta de autocontrole, falta de confiança em si mesmo, mau gênio. Vou fazer uma adendo aqui, né, pessoal? A parte do jogo tem muitos ladrões, né, que roubam, né, e eu já fui de ambientes, né, de lugares pobres, né, de comunidades, né, posso dizer assim, e percebe-se que as mulheres de bandidos, né, vê que elas estão sempre naquele coisa de como é que posso falar, igual tem esses como é que pode dizer, essas músicas, né, de funk, né, ostentando, né? Então, assim, tem muitas mulheres ostentando, os bandidos ostentando. Eu lembrei desse que quando fala de jogo, de jogar, furtar, enganar, roubar, né? Então, pessoal, com certeza, essas moças, elas não merecem o respeito do homem e nem o homem não merece o respeito das mulheres, né? No sentido que a pessoa está com você somente para ganhar coisas materiais, né, pessoal? Então isso não é correto, né? Correto é a pessoa estar com você
por quem você é. A pessoa estar com você por ver algo em você que ela goste e realmente queira investir, né? Porque, tirando a parte emocional, o casamento nada mais que um investimento. Você está pondo as fichas, sua confiança na pessoa e você quer algo em troca, né? Querendo ou não, né? Pode ser que eu divirja de opiniões ao falar isso, mas querendo ou não, você quer algo em troca, né? O amor é isso, igual eu estava falando sobre o amor, né? O amor, ele ama o outro sem querer algo em troca. Mas nós somos seres humanos, e seres humanos somos falhos, e no fundo de nós queremos algo em troca, sempre alguma coisa, né? Igual esse livro que eu estou passando, eu quero ajudar vocês, mas em algo em troca. Eu quero algo em troca, eu quero que vocês se inscrevam, vocês compartilhem esse vídeo, né? Também vocês comprem de mim o curso que eu vou lançar, a mentoria. Então, querendo ou não, todos nós queremos algo em troca, né? Mas a ideia é quando você ama alguém e você quer ajudar o próximo, esse algo em troca vem natural por causa das leis do universo, entendeu, pessoal? Você teme a velhice. De modo geral, esse temor provém de duas fontes. Em primeiro lugar está o pensamento de que a velhice pode trazer pobreza. Em segundo lugar, é muito mais comum ensinamentos falsos e cruéis do passado, muito bem misturados com fogo e enxofre e outras superstições absolutamente planejadas para escravizar o homem pelo medo. Superstições, né? No termo básico da velhice, o homem tem duas razões fortes para a apreensão. Uma nascida da desconfiança em relação aos seus semelhantes, poderão se apossar de todos os seus bens terrenos que possui. Outra originada dos quadros terríveis que seu espírito guarda do mundo do além. Né? O medo de ir para o inferno, né? A possibilidade de doença mais comum na velhice também é a causa que contribui ao temor da idade provecta. Erotismo também contribui para o medo da velhice, pois ninguém se alegra com a ideia de diminuição da atração sexual, né? A causa mais comum do medo da velhice está ligada à possibilidade da pobreza. Asilo não é a palavra bonita. Arrepia a todos que encaram a possibilidade de ter que passar os últimos anos numa instituição para a velhice pobres, né? Para velhos pobres. Outra causa que contribui ao temor da velhice é a possibilidade de perda de liberdade e independência, pois a idade avançada pode trazer a perda tanto da liberdade física como da econômica, né? 4 sintomas que demonstram o medo da velhice. Diminuição prematura do ritmo. Tendência a diminuir o ritmo por volta dos 40 anos, idade da maturidade mental, e desenvolver um complexo de inferioridade, acreditando-se decadente devido à idade. Desculpas pela idade. Hábito de falar com que se desculpa de estar velho só por ter alcançado a idade de 40 ou 50. Ao contrário, deve ser extremamente grato, né? Expressar gratidão por ter alcançado a fase da sabedoria e da compreensão. Perda de iniciativa. Iniciativa, imaginação e autoconfiança se perdem quando se acredita falsamente que se é velho demais para exercer tais qualidades. Disfarçar-se jovem. Hábito de adotar um vestuário e maneira de gente moça, né? Interessante. Isso só causa ridículo diante de amigos estranhos, é bastante comum. Bastante comum. A pessoa quer se sentir jovem, né? Nós temos que entender, né, e viver aquilo que nós somos, né, pessoal? É uma coisa muito interessante que nós falamos como se fala sobre marketing, né? Quando você quer vender um produto, quando você quer, como eu posso dizer, influenciar alguém, né? Você tem que ser tipo camaleão entre parentes. Você tem que, por exemplo, você não vai numa igreja, um exemplo, de chinelo, bermuda, sem camisa. Não que gente não entre na igreja assim, mas fazendo isso você não tem credibilidade, né? Então, quando você quer ter credibilidade aqui, você aparenta-se igual a outra pessoa, né? Então, essa parte de disfarçar-se jovem, isso mostra que é um medo que a pessoa tem da velhice, né? Então, isso aí atrapalha o quê? Atrapalha o nosso prosperar, né, pessoal? Não que tem muita gente rica
esqueça e parecer jovem. Não é errado, né? Mas isso mostra que é um temor, né? Um medo, que vem mostrando no livro, né, pessoal? Você teme a morte? Para alguns, esse é o temor básico mais cruel. A razão é óbvia. A terrível angústia do medo ligado ao pensamento à morte pode ser atribuída, em muitos casos, a fanatismo religioso, né? Em épocas menos esclarecidas no passado, os astutos e hábeis eram rápidos em oferecer respostas a essas perguntas por determinado preço, né? Vem à minha tenda, abraça minha fé, aceita meus dogmas e daria a entrada que te enviar diretamente ao céu quando morreres. Proclama um líder do sectanismo, por mais fora de minha tenda, o diabo te levará te queimará por toda a eternidade. Muitas igrejas aí, pessoal, que fala que só ela salva, só estando lá, a pessoa é salva. Coisa para nós abrir a nossa mente, né? A ideia do castigo eterno destrói o interesse na vida e toma a efetividade impossível, né? Conquanto o líder religioso não possa oferecer salvo-conduto ao céu, nem por falta de tal disposição permitir que o infeliz desça ao inferno. Essa última possibilidade parece tão terrível que o próprio pensamento toma conta da imaginação de maneira tão realista, paralisa a razão e a causa da morte. É a causa do medo da morte. Então é muito interessante falar que o líder religioso, nenhum líder religioso, ele tem conduto, salvo-conduto, né, ao céu, ou seja, ele tem passagem, ele tem um ticket que te dá, ó, você tá na minha igreja, você vai pro céu. Então ele falando que nenhum religioso, ninguém, a não ser o próprio Jesus Cristo, tem esse direito, né, de salvo-conduto, de levar ao céu, de ter passagem para o céu, né? Atualmente o temor da morte já não é tão comum quanto era, na época em que não havia grandes universidades. Cientistas lançaram a luz da verdade sobre o mundo e a verdade está libertando rapidamente homens e mulheres do terrível medo da morte, né? O mundo inteiro consiste apenas de duas coisas, energia e matéria. Em física elementar, aprendemos que nem a matéria nem a energia, as únicas realidades que o homem conhece, podem ser criadas ou destruídas. Tanto a matéria como a energia podem ser transformadas, mas nunca destruídas. A vida é energia, não há dúvida nenhuma. Se nem energia nem matéria podem ser destruídas, é claro que a vida não pode ser destruída. Isso é interessante que ele falou, pessoal. Eu sou formado em engenharia mecânica e estudei muito lá nessa parte da matéria, da energia, porque você entender o universo e fazer cálculos matemáticos, você tem que primeiro entender a parte molecular das coisas, né, pessoal? Porque quando você vai construir uma máquina, algo, sem você entender a parte molecular, ou ao mesmo tempo você dar uma manutenção, ou quando era técnico mecânico, antes de você dar manutenção na máquina, você perguntava aos operadores de máquina, porque como é que tá a máquina, por quê? Eles estão todo dia trabalhando naquela máquina, eles sabem quais os defeitos da máquina. Aí você tem a parte do raciocínio, tem a parte lógica, tem a parte da mecânica. Então, com base na informação que a pessoa fala, igual o médico, né? Com base na informação que o cliente ou o operador da máquina fala, você, com base no seu conhecimento de estudo, você consegue arrumar a máquina, né? Então, assim, para você ser um engenheiro mecânico ou engenheiro, qualquer coisa, para você criar algo, você tem que entender as leis universais que regem o mundo, né? A lei do atrito, a lei de Coulomb e tantas leis que regem o mundo. Então, eu falando que se realmente o nosso mundo, né, é energia e matéria, né? Matéria em movimento. Nada pode ser destruída, né? Ela se transforma em energia, né? Mas mesmo para se transformar, eu acredito no céu e tantas outras coisas, né, pessoal? Cada um tem a sua crença, né? Mas realmente, isso é verdade que ele fala, né? 3 sintomas que demonstram o medo da morte. Pensar em morrer, ato que prevalece entre os idosos, embora os mais jovens se preocupem muitas vezes com a morte em vez de aproveitar a vida ao máximo. Isso se deve frequentemente à falta de propósito ou inabilidade em encontrar, talvez graças à falta de propósito, uma profissão adequada. O maior remédio para o medo da morte é o desejo ardente de realização, baseado em serviços úteis aos outros. A pessoa ocupada não pensa em morrer. Realmente, a pessoa que tem um sonho, tem um desejo que realmente eu sei que eu quero da minha vida, ela não pensa em morrer, ela não tem medo da morte, da velhice, nada, né? A associação com o medo da pobreza. Pode-se temer o assalto à pobreza na própria vida, ou que a morte causa pobreza dos seres amados.
Associação com doença ou desequilíbrio. Doença física pode levar a depressão mental, decepção no amor, fanatismo religioso, estado grave de neurose e insanidade. Medo são também causas do medo da morte. Preocupação é medo. A preocupação é um estado de espírito baseado no medo. Age com lentidão, mas persistente. É insidiosa e sutil. Passa a pausa se infiltra até paralisar a faculdade de raciocínio, destruindo a autoconfiança e iniciativa. Preocupação é uma forma de medo admitido, causado pela indecisão. Portanto, é um estado de espírito controlado. O estado de espírito, né? Se é um estado de espírito, pode ser controlado, né? Mente alterada é mente inútil. A indecisão altera a mente. A maioria das pessoas não possui o poder de chegar à decisão com rapidez, sustentando-se depois de tornadas. Olha que coisa interessante, né, pessoal? Vamos lá. Os 6 temores básicos se traduzem no estado de preocupação, através da indecisão. Liberte-se para sempre do medo da morte, chegando à decisão de aceitar a morte como um acontecimento inevitável. Vença o medo da pobreza, chegando à decisão de se conformar com qualquer riqueza que possa acumular sem preocupações. Pise com força no medo da crítica, alcançando a decisão de não se preocupar com o que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Elimine o medo da velhice, tomando a decisão de aceitá-la, não como desvantagem, mas como bênção que traz sabedoria, autocontrole e compreensão, desconhecidos da juventude. Isente-se do medo das doenças com a decisão de esquecer os sintomas. Domine o medo da perda do amor, chegando à decisão de ver sem amor, se isso for necessário. Então ele me falou sobre um resumo de como você encarar esses medos, né? Olha, interessante. Mate o hábito da preocupação sobre todos os aspectos, tomando a decisão geral, coletiva, de que nada que a vida tem a oferecer vale o preço da preocupação. Com essa decisão virá o equilíbrio, paz de espírito e a tranquilidade de pensamento que traz a felicidade, né? O homem cuja mente está cheia de medo não só destrói suas próprias oportunidades de ação inteligente, como transmite essas vibrações destrutivas às mentes dos que entram em contato com ele, destruindo ainda as oportunidades. Aqui nós falamos que você influencia as pessoas, né? Até o cachorro e o cavalo sabem quando falta coragem ao dono, captarão as vibrações do medo emitidas pelo dono, comportando-se de acordo. Mesmo descendo a escala da inteligência, o reino animal encontra-se essa mesma capacidade de captar as vibrações de medo. Realmente, pessoal, quando a pessoa não tem medo, até os animais sentem isso. Pessoal, é muito interessante você pensar isso. Nós não podemos ter medo, pessoal, porque o medo ele paralisa a gente. O medo não vai fazer você prosperar, pessoal. O medo não vai fazer você vender. O medo não vai crescer a sua empresa. O medo não vai te ajudar em nada, pessoal. Nosso inimigo é o medo. Não podemos ter medo das coisas, pessoal. Porque o medo paralisa, ele deixa nós pobres. Entendeu, pessoal? Então fica essa análise, essa dica. Pensamento que destrói. As vibrações de medo passam de uma mente a outra com a mesma rapidez e segurança do que o som da voz humana passa de estação transmissora ao receptor de rádio. A pessoa que exprime em palavras pensamentos negativos e destrutivos é quase certo que experimente o resultado de suas palavras em forma de retribuição destrutiva. Olha que coisa, pessoal. Vamos gravar isso na nossa mente, né? Pessoal. Vamos aprender com esse livro. Esse livro é uma fonte de riqueza e sabedoria inestimável, pessoal. Olha o que ele fala. Vibrações de medo. Essa coisa que nós temos medo, o medo de prosperar, o medo de dar certo sua empresa. Isso passa de uma pessoa para outra. Então por isso que o livro fala, nós temos que tomar muito cuidado com quem nós convive, com quem nós conversa. E se você realmente gosta dessa pessoa, transmite essa coisa, essa confiança, mude a vida dessa pessoa. Compartilhe esse livro, esse vídeo, o livro, compre esse livro. Se você não quer comprar, baixe esse livro na internet. Eu vou deixar depois mais para frente o e-book dele para quem quiser baixar. Então isso tem que ser difundido, pessoal, para nós ter uma nação feliz, uma nação próspera, pessoas prósperas, né, pessoal? Beleza, pessoal? Em segundo lugar, a presença de qualquer emoção destrutiva na mente desenvolve uma personalidade negativa que repele as pessoas, convertendo-as frequentemente em inimigas.
A terceira fonte de danos às pessoas que alimentam ou liberam pensamentos negativos jaz nesse fato significativo. Os impulsos de pensamento não só são prejudiciais aos outros, como também se infiltram no subconsciente das pessoas que o liberam, tornando-se parte do seu caráter. Olha só, que interessante isso que nós estamos falando. Toma cuidado com as pessoas que você convive, né? O que você procura na vida é presumivelmente alcançar o sucesso. Para ser bem sucedido, é preciso encontrar paz de espírito, satisfazer as necessidades materiais de vida e, acima de tudo, atingir a felicidade. Todas essas evidências de sucesso começam em forma de impulso de pensamento, né? Você pode controlar a mente, tem o poder de fornecer os impulsos de pensamento que escolher. Então, pessoal, nós podemos controlar nossa mente, né? O que eu ia falando, impulsos de pensamento. Nós conseguimos colocar impulsos de pensamentos na nossa mente para que conseguimos controlar ela. Com esse privilégio, você vai a responsabilidade de usar de maneira construtiva. Você é senhor do seu destino terreno, do mesmo modo que possui o poder de controlar o seu ambiente, tornando-se sua vida o que deseja que ela seja, né? Você é suscetível demais? Isso, a parte interessante, pessoal. Homens que acumulam grandes riquezas sempre se protegem contra o mal. Os que obtêm êxito em qualquer profissão devem provavelmente para resistir ao mal. Pessoal, uma dentro antes de acabar. Interessante, pessoal, que os ricos não se misturam com os pobres. Pessoal, pode ser uma palavra dura, né? Mas por que não se misturam? Não é que os ricos não querem se misturar com os pobres, mas por quê? Os homens de grandes fortunas se protegem contra o mal. O que acontece, pessoal? Nós acabamos de ver que as influências negativas, né? Por isso que essa parte que eu falo, você é suscetível a influências, né? Por quê? Porque as influências, quando você convive com muita pessoa, você acaba pegando seus trejeitos e valores dessa pessoa. Então, eu te falei que a palavra ela tem vida. Então, por isso que as pessoas ricas não querem se misturar com as pobres, não porque não quer achar ruim, desmerece as pessoas pobres, por causa de mentalidade, pessoal. Mentalidade. Não é por causa de ser isso e aquilo, mentalidade. É isso que nós tô querendo te falar, para você que entenda, né? Os que obtêm êxito em qualquer profissão devem se preparar a mente para resistir ao mal. Se você está estudando essa filosofia com o intuito de acumular riqueza, examine-se com cuidado para determinar se é suscetível a influências negativas. Se deixar essa autoanálise, perderá o direito de alcançar objetos de seus desejos, né? Quando eu me refiro aos pobres também, pessoal, não é pobre financeiramente, mas é pobre de espírito, pobre de mentalidade, é isso aí, pessoal. Você pode facilmente se proteger contra assaltantes da estrada, porque a lei oferece cooperação organizada a seu favor. Mas esse sétimo mau hábito, né, é mais difícil de dominar, porque o ataque quando você nem percebe a presença, né? Quando você dorme enquanto está desperta, a arma que usa é intangível, porque consiste apenas de um estado de espírito, né? Nós estamos falando da influência negativa. Às vezes você não está nem percebendo que você está sendo influenciado negativamente, né? Acontece muito com jovens, né, pessoal? Muitos jovens se influenciam, usam drogas por causa de outras pessoas, né? Questão de influência. O Thiago Fonseca, ele fala muito sobre influência. Até eu já fui uma das aulas dele, né? Aqui em São Paulo, né? Que ele fala, eu acho que é influência 3.0 que eu fui, né? Onde ele fala da influência. Influência pode colocar dinheiro no seu bolso, ela pode jogar pra lama, né? Pra pobreza, né? Às vezes penetra a mente pelas palavras bem intencionadas pelos próprios parentes, palavras bem intencionadas. Outras vezes vem de dentro pela própria atitude mental de cada um. É ser imortal como veneno, embora não se mate com tanta rapidez, né? Proteja-se. Para proteger-se contra influências negativas, sejam de sua própria criação, resultado de atividades de pessoas negativas que o cercam, reconheça que possui força de vontade, colocando-se em uso constante, até formar um muro de imunidade contra a influência de sua mente. Conheça o fato de que você é dono de você e todos os seres humanos são por natureza preguiçosos
indiferentes e suscetíveis a sugestões que se harmonizem com suas fraquezas. Olha só, interessante. Reconheça, né? Ele fala assim, reconhecer nossas fraquezas, que nós somos influenciados, nós somos preguiçosos, indiferentes e suscetíveis a sugestões que se harmonizam com as nossas fraquezas, né? E reconheça que você é suscetível por natureza aos 6 temores básicos, adquirindo hábitos que combatam tais temores. Então, o primeiro passo para você entender é você reconhecer o inimigo, você entender, conhecer que existe esse inimigo e combatê-lo, né? Conheça que influência negativa muitas vezes se exerce sobre o seu subconsciente, que torna difícil captá-las, conserva essa mente fechada quando as pessoas que o deprimem ou desanimam de algum modo, né? Não deixe as pessoas deprimir ou te desanimar, né? Procure deliberadamente a companhia de gente que influencia a pensar e agir por si. Não espere aborrecimentos, por isso tem um costume não desapontado. É interessante, né? Procure pessoas que influenciam a pensar e agir por si, né? Se você não tem essas pessoas, pessoal, tá aqui esse vídeo, tá aqui esse canal para te ajudá-lo, né? Se não tem pessoas que te apoiam nos seus sonhos, nos seus projetos, tá aqui, eu estou aqui nesse canal para te ajudá-lo a você acreditar e alcançar e conseguir alcançar seus sonhos, seu objetivo. Vai dar certo, já deu certo já o seu sonho. Sem dúvida, a fraqueza mais comum dos seres humanos é a de deixar a mente aberta à influência negativa dos outros. Essa fraqueza é ainda mais prejudicial, porque a maioria das pessoas não reconhece que carrega consigo a maldição e que reconhece Deus de corrigi-la, ou recusa-se a corrigir o mal, até se tornar parte incontrolável dos seus hábitos diários, né? Pense antes de responder. Então aqui, pessoal, agora ele vai fazendo uma lista de perguntas. E infelizmente, né, eu não vou ler todas elas, né, porque o tempo já está extenso desse vídeo. Mas eu grifei algumas, mas você pode ler, né, no conforto da sua casa ou no seu celular. E você vai se familiarizar, às vezes vai ser coisa que você vai, pô, isso aqui eu faço. Então você tem que entender você, né? Conheça a ti mesmo, né? Então vamos lá. E aí você compra o livro, ou você dá um pause no vídeo. E eu vou deixar aqui tá, o link desse e-book também, né, se você quiser. Então vamos lá, pense antes de responder. Então tem os tópicos lá, né? Eu grifei um, né? A vida lhe parece fútil, futuro sem esperança. Gosta da sua profissão, se não por quê? Aqui dedica mais tempo a pensar no sucesso ou no fracasso. Permite que algum parente ou amigo o preocupe, se assim por quê? Tolera influências negativas ou desanimadoras, podendo evitá-las? Recorre à bebida, narcóticos ou cigarros para acalmar os nervos, se assim por que não tenta a força de vontade em lugar deles, né? Possui um método que proteja das influências negativas. O que pesa mais, suas propriedades materiais ou o privilégio de controlar os próprios pensamentos? É facilmente influenciado por outros contra o seu próprio juízo? Encara com coragem as circunstâncias que o tornam infeliz ou evita responsabilidades, né? Forma opiniões próprias ou deixa-se influenciar pelos outros? Aprendeu a criar um estado de espírito capaz de escudá-lo contra influências desanimadoras? Sua profissão lhe inspira fé e confiança? Tem muita gente que não quer estar onde quer, né? Não gosta do trabalho, queria mudar de profissão. Você pode gravar isso. Futuramente eu vou lançar um curso seminário para te auxiliar a você conseguir sair desse trabalho que você não gosta e trabalhar naquilo que você gosta e, além do mais, ganhar dinheiro mais do que onde você está. Como, Daniel? Com certeza eu vou lançar isso futuramente, né? Mas esse curso que eu vou ter, ele vai ter um esquema, ele vai ter um mapa mental. Esse curso vai te mostrar por que você não consegue sair não consegue sair, não consegue ter vislumbre. Acredita que seu sonho não dá dinheiro, acredita que seu sonho não vai dar certo. Através do mapa mental que eu tenho, vou lhe mostrar como é que você vai fazer, desde o pensamento, como é que você vai agir, pensar, o que você tem que fazer todo dia, seu planejamento pequeno, médio e longo prazo, o que você deve fazer hoje, daqui a um ano, como é que você vai estar, daqui a 5 anos. Então, através desse mapa mental, eu lhe mostro de forma rápida e clara como você consegue alcançar seu sonho no menor tempo possível usando a internet, né? Usando a internet,
ou usando até os meios também que nós podemos ter, igual, por exemplo, você tem um sonho, um exemplo de montar uma empresa e fabricar algo, tudo é possível para aquele que crê. E aí, através desse mapa mental, esse curso que eu vou dar, né, vou ministrar, você consegue alcançar isso, né. Vamos continuar. Seria possível que alguém a quem considera amigo seja na realidade seu pior inimigo devido à influência negativa sobre sua mente? Os companheiros mais íntimos são superiores ou inferiores a você mentalmente. Beleza? De cada 24 horas do tempo, quanto tempo você dedica às suas ocupações, sono, jogos e descanso, aquisição de conhecimentos úteis, simples perda de tempo. Thiago Fonseca tem uma máxima que ele fala que como é que fala? Parado leia, andando ouça, né? Parado leia, andando ouça, é muito interessante. Quando você estiver parado, esteja lendo, já andando, vai ouvindo audiobook, coisas que vai te ajudar na sua carreira profissional, né? Isso é uma máxima também, é um insight que você já pode ter aí no curso que vai ter isso, que você tem um sonho de algo, você deve ao máximo como eu posso falar, se promover disso, né? Estudar isso, nos teus tempos de folga, estude sobre isso. Quer abrir um negócio de, por exemplo, pamonha, um negócio de pão, alguma coisa, um negócio de vender celular pela internet, qualquer coisa. Você tem que sempre estar estudando sobre isso, conhecendo pessoas do seu nicho, do seu ramo, copiando. Você tem que ter uma referência de pessoas do seu nicho para que você tenha isso, né? Você consiga mais rápido lograr isso, né? Beleza? Quem entre seus amigos o anima mais, o admoesta mais, o desanima mais? Nossa maior preocupação, porque tolera, quando alguém lhe oferece conselho de graça, não solicitado, o seu aceita sem discutir ou analisa o motivo. O que deseja acima de tudo, pretende adquirir, está disposto a subordinar todos os desejos a isto. Quanto tempo diário dedica a sua aquisição? Que eu falei para você. Quanto tempo diário você dedica estudando aquilo que você quer? Aquilo que você sonha, né? Mas por que você não faz isso? Por que você procrastina? Porque é lógico, porque você tem medo de não dar certo, não conseguir. É os 6 temores básicos que o livro fala, né? Ser muito de opinião com frequência é facilmente influenciável pelo que os outros pensam e dizem de você. Quanto tempo dedicou a estudar e responder essas perguntas? Pelo menos um dia é necessário para análise e resposta da lista toda. Se respondeu com franqueza a todas as perguntas, sabe agora mais a seu próprio respeito do que a maioria das pessoas. Estude cuidadosamente as perguntas, vote a elas uma vez por semana, durante vários meses. Bob Proctor lia esse livro todo dia. Então, se Bob Proctor, que ele lia livro todo dia, foi um grande homem, prosperou, ficou rico, imagina nós, né? Nós temos que sempre estar estudando esse livro todos os dias, assim como a Bíblia, né? Esse organiza-se com a quantidade de conhecimentos extraordinários de grande valor para você ter adquirido possíveis métodos de responder as perguntas com franqueza. Se você não tiver certeza das respostas referentes a alguma das questões, peça a orientação de quem o conhece bem, principalmente os que não têm motivo para agradá-lo. E ver se através dos olhos dele a experiência será surpreendente. A diferença que o controle mental faz, né? Você só tem controle absoluto sobre uma coisa, seus pensamentos. Vou gravar isso, pessoal. Se você não conseguir controlar a mente, esteja certo que não pode controlar mais nada. Se tiver de ser descuidado com as suas posses, que o seja com relação às coisas materiais. A mente é sua propriedade espiritual. Proteja e use com cuidado, que a propriedade divina merece. Para isso lhe foi dado a força de vontade, né? Realmente não há proteção legal contra os que intencionalmente, por ignorância, envenenam a mente alheia por sugestão negativa. Esse tipo de destruição deve ser punível por meio de pesadas penalidades legais, porque pode ou faz muitas vezes destruir as oportunidades de alguém que coisas materiais protegidas por lei. Então ele falando que essas pessoas que desanimam a gente, que destroem nossos sonhos, deve ser um crime, porque elas estão atrapalhando nossos sonhos e atrapalhando a oportunidade de nós termos coisas materiais protegidas por lei, aquilo que nós queremos, né? Homens de mente negativa tentaram convencer Thomas Edison
que não saberia construir a máquina capaz de gravar e produzir a voz humana, porque argumentava que ninguém tinha mais produzido a máquina, e Edison não lhes deu crédito. Tinha certeza de que a mente poderia produzir qualquer coisa que eu concebesse, que acreditasse. Foi isso que levou o grande Edison acima do rebanho comum. Então, de outras pessoas aqui, né, pessoal? Sabia que faria qualquer coisa razoável se baseasse planos na fé, né? Exercendo o direito de impedir que sugestões negativas a leis que penetrassem a mente, impeliu uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares, né? E aí falando que a gente que zombava de Henry Ford, né? Do automóvel, para beneficiar os que procuravam vastas riquezas, que seja lembrado que a única diferença entre Henry Ford e a maioria dos que trabalham é essa: Ford tinha a mente que controlava, outros as têm, mas não tem que controlar. Então ele falando que todos que sabem que controlam a mente e são prósperos, né? Igual Henry Ford. Então ele mostrando que a diferença das pessoas que trabalham e Henry Ford e tantos outros ricos é que os ricos eles conseguem controlar a mente, né? Controlam a mente, né? Beleza? Controle mental é resultado da disciplina e hábito. Ou você controla a mente ou ela o controla. Não há meio termo. O método mais prático de controlar a mente é o hábito de manter-se ocupado com um propósito definido, apoiando um plano definido. Estude a história de qualquer homem que tenha alcançado sucesso notável e observar que ele tem controle sobre a mente, além de exercer controle e dirigi-lo para a realização de objetivos definidos. Se esse controle de sucesso não é possível. Com certeza, pessoal. Sem um controle na mente, você procrastina, você faz milhares de coisas que não vai alcançar o seu sonho, né? Então é necessário você ter controle na mente. Então por isso que o primeiro passo, se uma pessoa quer prosperar, é o controle da mente, é entender essas coisas, né? É mudar a mente, né? Por isso que o Bob Proctor toca tanto na tecla, né? No mundo interior, né? Da questão muito, ele fala muito da questão do subconsciente, né? Do subconsciente. Vamos entrar numa parte aqui do livro que fala: você usa esses álibis. Pessoas que não obtêm êxito possuem um traço em comum. Conhecem todas as razões do fracasso e têm o que acreditam ser álibis incontestáveis para explicar sua falta de realizações. Hábitos é desculpas, né, pessoal? O mundo só quer saber de uma coisa: você alcançou o sucesso. Interessante, né? Então ele vem falando de análise de alguns hábitos. Daqui é para nós lermos também, né, pessoal? Eu vou pular. Mas tem vários álibis aqui. Se eu tivesse família, se eu tivesse pistolão, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse boa instrução, se eu pudesse arranjar um emprego, se eu gostasse de boa saúde, se eu tivesse tempo, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, né? Há vários: se eu tivesse família, se eu fosse livre, se eu pudesse começar, se eu soubesse como, se eu não tivesse nascido sobre conseguindo errado, se eu tivesse um negócio só meu, se os outros me ouvissem. Pessoal, né? Se eu tivesse a coragem de me ver como sou realmente, descobriria que há algo de errado comigo e me corrigiria. É isso que o livro fala, né? Se tivesse passado mais tempo analisando minha fraqueza, menos tempo criando álibis para encobri-la. Então nós temos que nos conhecer se nós queremos prosperar, pessoal. Fato fatal o sucesso, né? E falando: o álibi do homem é fruto de sua imaginação. É da natureza humana defender o fio cerebral, né? Criar álibis é hábito profundamente arraigado. É difícil romper hábitos, especialmente quando são justificativos de algo que fazemos. Platão pensava nessa verdade, ao dizer: a primeira melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado por si mesmo é a mais vergonhosa das viril coisas, né? Outro filósofo tinha o mesmo pensamento em mente ao afirmar: foi para mim grande surpresa descobrir que toda a lealdade que via dos outros não passava de reflexo da minha própria natureza. É sempre um mistério para mim, disse Alfred Urban, porque as pessoas passam tanto tempo se iludindo, deliberadamente criando álibis para encobrir suas fraquezas. Se fossem usadas de maneira diferente, esse mesmo tempo seria suficiente para curar a fraqueza, de modo que então não seria necessário álibis. Para encerrar o livro, né? Esse ano quero lembrar que a vida é um tabuleiro de xadrez e o jogador à sua frente é o tempo. Se você hesitar na jogada ou deixar de jogar com rapidez, suas peças serão eliminadas até lá. Está jogando contra um parceiro que não tolera indecisão. O tempo, pessoal. O tempo está passando, pessoal. Talvez esse seria o maior conselho que eu posso dar para vocês. E esse pode ser a maior motivação, o maior
short ou vídeo de motivação que você pode ter. O tempo está passando. Haja rápido. Acredite em você. Sonhe e haja. Não para pensar nos outros. Não ouça as pessoas. Ouça o seu interior. Ouça aquilo que você quer fazer. Aquele sonho, aquele projeto. Acredite que é possível e você vai conseguir. Já conseguiu. Tenha fé. Tudo é possível para aquele que crê. Entendeu, pessoal? Então, realmente, acredite. Seja firme. A vida está passando, o tempo está passando. Você precisa tomar decisão logo. Decida o que quer fazer. E para hoje e agora. E a motivação virá. Beleza? A chave mestra é intangível, mas poderosa. É o privilégio de criar em sua mente um desejo ardente por uma espécie de meio de riqueza. Não há penalidade imposta pelo uso da chave, mas há um preço a pagar e não usar. O preço é o fracasso. Há um prêmio de proporções estupendas. Se puser a chave em uso, é a satisfação de que atinge o que conquistam a si mesmos e força a vida a pagar o que lhe pede. Né? Faça a vida pagar o que lhe pede. Né? Pontos a fixar para terminar, né? Temores são comuns e alguns até justificáveis, mas aos que podem lançar raízes e crescer sem que você o perceba, a não ser que se livre da indecisão e da dúvida, que semeia as sementes do medo, né? Os hábitos que usam dizer muito a seu respeito, nenhum álibi deve detê-lo enquanto você segue a máxima, pense e enriqueça, né? O mais valioso de todos os tesouros, a boa saúde, pode ser seu se dominar o medo e se livrar das doenças que pode trazer. Os mais deslumbrantes tesouros estão à sua espera, para que estenda as mãos e alcance. O homem sem temor vence nos horizontes longínquos. Amém. Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem comigo até o final. Foi maravilhoso, né? Eu aprendi muita coisa, tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa com esse livro. Pense e Enriqueça. Um livro que muitas pessoas falam, tem que ler, né? Então, pessoal, nós temos que mudar nossa mentalidade para mudar nosso exterior. Muda o mundo interior e você mudar o mundo exterior, né? Homem sem temor vence horizontes longínquos. Esqueci o nome de um filósofo, né, brasileiro, Olavo de Carvalho. Ele tem uma máxima que ele falava que para você vencer na vida você só precisa continuar. Para você vencer na vida você só precisa viver, continuar vivendo, né? Então, às vezes nós nos preocupamos também, né? Como eu falei na parte de cima, o tempo está passando, a vida não está dando xadrez, e o tempo vai descartando as suas cartas, descartando as suas peças de xadrez, até não tem mais nenhuma, que é a morte, né? Então, o que acontece? Nós temos que ser rápidos, agir rápido, sim, mas temos que também ter paciência, porque com a paciência, com a paz de espírito, você consegue ser uma pessoa muito mais criativa. E a criatividade, a criação é o maior valor que você pode ter, né, do que muitas riquezas. Você ser uma pessoa criativa, você consegue gerar riqueza, resultados e ajudar o próximo, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Curta, compartilha, se inscreva no meu canal, que é Daniel Nunes, né? E Deus abençoe vocês. Estou sempre aqui para o que derem, o que precisarem. Fique com Deus.